Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Aqui é Felipe Mendonça e hoje eu converso com a Maria Carlotto. Oi, Felipe, eu sou Maria Caramês Carlotto, eu sou professora da Universidade Federal do ABC, entrei em 2015 e em 2016 assumi a presidência da Associação dos Docentes da UFABC numa conjuntura muito tranquila, né? 2016, 2020, peguei até a pandemia, saí, já tinha achado que tinha dado a minha contribuição, voltei para a direção do sindicato para contribuir de maneira muito lateral. Aí fui para a vice-presidência, porque era um cargo tranquilo, e acabei tendo que assumir a presidência numa outra conjuntura muito tranquila, que é a greve docente. Então, estou agora presidente da Associação dos Docentes da UFABC. Bom, e hoje a gente fala então sobre a greve nas universidades federais brasileiras, que teve início em 15 de abril e tem mobilizado tanto professores quanto técnicos administrativos. As duas categorias estão em greve. Inclusive, os técnicos administrativos entraram em greve um pouco antes. As duas categorias, grosso modo, pedem reajuste salarial. Então, o principal sindicato dos professores tem uma proposta ali de reajuste. Na verdade, o correto seria chamar de recomposição, né? Porque as propostas não pedem ganhos reais, considerando a defasagem dos últimos anos. E os técnicos administrativos, a mesma coisa. Eles pedem ali uma recomposição do salário, equivalente à inflação acumulada no período. Também existem outras reivindicações, por exemplo, a melhoria nas condições de trabalho, o fim do corte de verbas nas universidades. Isso é importante dizer, né? Há uma preocupação enorme com os cortes orçamentários que as universidades vinham sofrendo, desde o governo Temer, principalmente, impactando diretamente o ensino, a pesquisa e a extensão. E pedem, obviamente, portanto, o reajuste do orçamento das universidades para que elas consigam devolver à sociedade o principal produto, né, das universidades, que é a formação de qualidade. Especificamente, a greve docente tem algumas particularidades. Você tem ali o ANDES, Sindicato Nacional, que é o Sindicato Nacional das Instituições Federais de Ensino Superior. Você tem também o SINASEF, que é o Sindicato Nacional dos Servidores Federais em Educação, que tem uma carreira muito parecida, mas que tem algumas especificidades. E aí tem o Engodo, né, que é um sindicato chamado PROIFES, que é a Federação de Sindicatos de Professores e Professoras, que percentualmente, né, representa uma parcela bem pequena da categoria. E aí foi justamente o PROIFES que assinou no dia 27 de maio, na segunda-feira dessa semana, um acordo com o governo federal, prevendo um reajuste bem abaixo, né, do que as categorias têm pedido, começando a partir de 2025. Então, até ontem, até o dia 28 de maio, 50 universidades, institutos e centros de educação federais ainda permanecem em greve, e mesmo após a assinatura do acordo, as negociações entre a categoria e o governo federal continuam, mas ainda sem um horizonte definido que pode colocar fim à greve. Bom, mas antes da gente ouvir a Maria, eu quero te pedir, se você puder, a apoiar o Chutando a Escada. Para isso é muito simples. Basta entrar em www.chutandoaescada.com.br/apoio e lá você vai encontrar várias formas de ajudar o Chutando a Escada. Bom, greve sempre é um transtorno. A suspensão das aulas gera um impacto grande, né? É bem verdade, mas a greve é necessária porque é grave. E a Maria vem aqui contar pra gente tudo o que está acontecendo. Então, sem mais delongas, vamos pro papo. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Para quem nos ouve e não sabe, as universidades federais brasileiras estão no meio de uma greve muito difícil, e a gente conversa então aqui com a Maria para ela contar um pouquinho para a gente o que tem acontecido, explicar um pouquinho quais são as demandas, as pautas e para que rumo pode ir o movimento grevista agora nessa semana, considerando a assinatura do acordo que foi feita no dia de ontem, no dia 27 de maio de 2024. Mas antes da gente entrar nessa agenda, Maria, me conta aí, que greve é essa, qual a importância dela,
o que o movimento paredista quer com essa greve. Se você puder falar um pouquinho para a gente, no panorama mais geral, para o ouvinte entender assim, mais ou menos o que está acontecendo, eu acho importante. Bom, Felipe, eu acho que eu posso começar dizendo que essa é uma greve histórica. Para a gente ter a dimensão do tamanho dessa greve, o Brasil tem 63 universidades federais. O levantamento feito pelo Comando Nacional de Greve ontem dava conta de que, das 63, 59 estão em greve e 2 têm greve aprovada para os próximos dias. Esse eu acho que é um primeiro dado, né, para a gente começar a avaliar o tamanho desse movimento. Esta greve começou no dia 15 de abril e veio num crescendo, né, praticamente ininterrupto, e continua crescendo. Né? Como eu falei, tem 2 universidades que ainda vão entrar em greve nos próximos dias. Qual é a pauta desse movimento histórico? Né? A greve tem 5 eixos. Tá? O primeiro é a reposição salarial. Veja, nós, a partir de um levantamento do Diese, nós concluímos que as perdas salariais entre 2016 e o final do governo Lula, né, considerando a inflação projetada, seria da ordem de 50%. Considerando que o que foi dado para nós no acordo firmado no ano passado, o reajuste emergencial de 9%, né, descontando isso, a gente chegou num índice de 22,71, considerava-se ainda um resquício do acordo de 2015, que impactou até 2019. A situação, a partir daquele momento, foi que, a despeito de um orçamento que, se tivesse sido implementado na sua integralidade, teria sido o pior da história, muito pior do que esse, o fato é que as universidades conseguiram sobreviver àquele período, até porque a coisa era tão brutal que as emendas parlamentares compensavam um pouco aquela situação. Hoje, nós não temos essas emendas parlamentares para as universidades, e as universidades estão funcionando a pleno vapor, inclusive com demanda represada da época da pandemia. Essa situação faz com que a gente esteja hoje precisando, né, esse é um cálculo da ANDIFES, da Associação Nacional de Dirigentes de Instituições Universitárias Superiores, de uma reposição mínima de 2,5 bilhões. Então, um segundo eixo da nossa greve é a reposição orçamentária das universidades para a gente seguir funcionando, cumprindo o nosso papel básico. Depois tem outros 3 eixos. Reestruturação da carreira, a nossa carreira foi muito destruída por um outro acordo firmado pelo PROIFES em 2012. A questão dos aposentados, que foram muito atingidos por esse acordo de 2012 e que, se não tiver reposição salarial em 2024, ficam realmente numa situação muito complicada, né? E o revogaço, ou seja, a revogação de uma série de medidas. Esses são 5 eixos da nossa greve. Não é só salário, é uma greve em defesa da educação, é uma greve histórica, porque a gente vem de período de muitos ataques, né, desde o governo Temer, né, desde 2015 você tem um corte de orçamento importante. A partir do governo Temer, além do corte, né, dos ataques orçamentários, você tem os ataques simbólicos. Então a gente vem aí de um período, né, muito difícil e com muitas expectativas para esse governo, e expectativas que vêm sendo frustradas, e isso tem mobilizado um movimento muito enraizado, né, no corpo da comunidade universitária, de resistência e de disputa do fundo público, porque é isso que a gente entende que é essa greve. Maria, greve é um instrumento de luta legítimo, até o próprio Lula tem dito isso, né? Reconhece a legitimidade da greve, mas o que eu tenho escutado, assim, principalmente, né, da parte de quem é contra a greve, é que a greve não é mais o instrumento adequado, porque o transtorno é muito grande e o que os docentes deveriam tentar construir outras formas de luta, outras formas de mobilização. Eu queria levantar essa bola porque, na verdade, eu queria te ouvir falar um pouco sobre a história das greves e o impacto que ela teve nas universidades federais brasileiras, né? Porque eu acho importante o ouvinte entender que, na minha visão, imagino que seja a sua também, não haveria universidade pública no Brasil se não fosse os movimentos de luta, incluindo as greves históricas, né, que aconteceram na história do Brasil. É por aí mesmo? Você entende da mesma forma? Eu entendo da mesma forma. Inclusive, assim, o argumento de que
sem a greve nós conseguiríamos, por outros meios, pressões parlamentares, né, fazer e acontecer, é absolutamente falso. Basta olhar o que foram os governos Temer e Bolsonaro. Nós perdemos sistematicamente, porque a gente não foi capaz de organizar um movimento forte como esse, até porque o cenário era muito difícil, né? A gente estava com a democracia em risco, então era natural. Uhum. Né? A greve é um instrumento da democracia, então é natural que seja nesse governo, neste contexto democrático, nesse ponto eu até concordo bastante com o Lula, a declaração que ele deu em Guarulhos, que bom que vocês estão fazendo greve, porque a democracia é isso mesmo, e é isso mesmo. Nós batalhamos para derrotar o fascismo no Brasil, para poder fazer greve, para poder, né, reivindicar. Eu estou vendo alguns companheiros levantando um cartaz ali para mim, estamos de greve. Que bom que vocês podem vir no comício do Lula e levantar um cartaz dizendo que estão com greve. Que bom. Que maravilha que é garantir o direito democrático das pessoas lutarem, das pessoas reivindicarem e das pessoas chegar a um acordo no momento correto. Porque há pouco tempo atrás, os estudantes não podiam se manifestar, os professores não podiam reivindicar, os reitores não podiam reclamar e o governo não estava disposto a negociar. No governo Temer e Bolsonaro, nós fizemos muita coisa. Mas nós não conseguimos fazer greve. Não conseguimos fazer greve por dupla. Acho que as pessoas nos cobram muito isso, né? Eu acho que é importante esclarecer que assim, nós tivemos uma greve muito importante em 2015, que resultou num acordo salarial que correu até 2019. Quando este acordo parou, né, quando se interrompeu a recomposição e começou a correr nossa defasagem salarial mais pesada, foi a pandemia. Eu me lembro que eu era presidente do sindicato, nós estávamos organizando uma gigantesca manifestação, que seria análogo ao Tsunami da Educação de 2019, que foi a maior manifestação, isso é importante dizer, a maior manifestação contra o governo Bolsonaro foi feita pelo setor da educação, com muita participação das universidades federais. Eu mesma ajudei a organizar na presidência da UFABC na época. Né? Então, nós estávamos fazendo uma outra atividade análoga a essa, dia 18 de março, eu nunca vou me esquecer essa data, porque no dia 13, era uma sexta-feira, a minha universidade fechou para a pandemia, só reabriu 2 anos, 1 ano e meio depois, né? Acho que todo mundo viveu essa situação. Então, nós não conseguimos fazer greve porque veio o contexto da pandemia, e depois, 2022, quando a gente começou a reestruturar as universidades, a nossa tarefa histórica era derrotar o fascismo, era salvar a democracia brasileira. E eu digo sem medo de errar, né? A democracia brasileira foi salva por uma forte mobilização da imprensa, do judiciário, dos partidos de esquerda organizados e das universidades públicas, que cumpriram um papel muito importante nessa resistência. Então, a gente entendeu que não era momento de fazer greve, que era momento de salvar a democracia. Então, nós estamos gozando, na minha opinião, de um direito que nós conquistamos. Né, o direito de greve num contexto democrático. E aí, eu queria que você remete à história das greves. Né? Eu acho muito importante lembrar que, a partir dos anos 90, o declarado do Banco Mundial para o sistema educacional era a privatização do ensino superior, né, e o Estado se comprometer apenas com o ensino básico, fundamental e básico, né, e o ensino, até o ensino médio. A partir do superior, isso deveria ser privatizado, que é o modelo chileno, né, por exemplo, de ensino superior. Todo o movimento dos anos 90, do governo Fernando Henrique, Paulo Renato, ministro da Educação, era caminhar nesse sentido, da privatização das universidades. Isso só não caminhou porque as greves conduzidas na época pelo Sindicato Nacional, em associação com a UNE, com a FASUBRA, que representa os técnicos, elas foram muito fortes e elas conseguiram pôr um freio no projeto de privatização, de tal maneira que, quando começa o governo Lula a partir de 2003, nós temos condições de retomar um projeto de universidade pública mais democratizado, daí todo o conjunto de políticas que culminam com a Lei de Cotas de 2012, mas que reúnem outras medidas, né, a interiorização das universidades, o Enem unificado, enfim, que democratizaram o acesso e expandiram a universidade pública. Isso só foi possível porque teve greve, né, porque as greves puseram um freio no projeto de privatização. Ao longo dos governos Lula e Dilma, nós também tivemos muitas batalhas, inclusive greves importantes, mas a partir daquele contexto já entra em cena esse ator
muito complicado, que é o Proifes Federação. Então, a situação, assim, só para as pessoas entenderem, é que foi este Proif Federação que representa uma parcela muito diminuta, né, da categoria, e ainda dentro dessa parcela, né, a maioria dos seus filiados rejeitaram a proposta e ele assinou com o governo um acordo com a proposta né, que o governo fez. E que detalhe, né, ele marcou o dia 27 para a gente assinar, e até o dia 27 nós não tínhamos conhecimento do inteiro teor do que seria assinado. Né? Assim, tinha a proposta feita, mas o que consta na minuta do acordo? A gente não sabia. Então, ontem era um dia muito importante porque o Comando Nacional de Greve, que reúne todas as associações docentes do antes, mais os comandos locais de greve que estão, mesmo da base do Proifes, que estão em greve, então Goiás, Rio Grande do Norte, Bahia, estão todos lá no comando de greve. Nós construímos no final de semana, 25 e 26, uma contraproposta a partir do que o governo nos apresentou. Então, assim, nós tínhamos uma pauta inicial, já tínhamos construído uma primeira contraproposta, o governo fez a proposta do 15 de maio, em cima da proposta do 15 de maio nós fizemos uma outra proposta, uma contraproposta, ou seja, numa dinâmica de negociação normal, né, de uma greve fortíssima, tem um comando de greve enorme, e nesse comando de greve se consolidou uma contraproposta que foi protocolada ontem. Então veja que contradição, no dia em que o maior sindicato, que representa a maioria absoluta dos docentes, né, das universidades federais, o Comando Nacional de Greve, com as 59 universidades em greve, constrói uma contraproposta, protocola uma contraproposta, e o governo sequer olha a contraproposta e assina com o Proifes, que não representa ninguém, nem a sua própria base. Tanto isso é verdade que na reunião com o governo, né, né, para assinatura do acordo, e que na verdade nós fomos apresentar a nossa contraproposta, um companheiro, um colega da UFBA, leu uma carta, né, entregou para o governo uma carta escrita pelos sindicatos ligados ao Proifes, né, que estão em greve, pedindo que o governo não assine com esse sindicato, que ele não representa a categoria. É uma fala muito forte, porque o que nós estamos reivindicando, em síntese, né, é um processo de democracia sindical, que o governo negocie com aqueles que realmente representam os docentes, né, e não com uma instituição que, no momento, está extremamente fragilizada do ponto de vista da sua legitimidade, para não dizer da sua legalidade, né, porque a Justiça já deu ganho de causa para o Sinasef, que representa os institutos federais, que o Proifes não os representa, não pode assinar por eles. E tem uma série de petições judiciais feitas por sindicatos da base do antes, né, reivindicando que o Proifes também não tem legitimidade para assinar por nós, porque eles realmente não nos representam, né? Então, o cenário é esse, nós temos, aí só para não fugir muito da sua questão, é que você tinha me perguntado sobre a situação com o Proifes e eu não tinha respondido, então estou respondendo agora, mas assim, essa é uma greve histórica, mas que faz parte da tradição de greves das universidades federais, greves que resultaram em muitas conquistas, né, para dizer de mais nada, né, para não ir muito além, a conquista delas seguirem subsistindo a era neoliberal, né, dos anos 90, de tal maneira que elas pudessem cumprir no governo Lula e Dilma, né, a partir de 2003, um papel tão importante como o que elas cumpriram naqueles governos. Né? Então deixa eu recapitular aqui, né? Recapitula aí, foi muita informação. O que você está dizendo é que a greves no geral, né, desde a década de 80 até a última, que foi em 2016, contra o 2015. teto de gastos. Não, teve uma depois em 2016. Teve uma que foi menor, mas é verdade. Teve uma em 2016, foi pós-golpe, né? Contra o Temer, e depois todos os enfrentamentos que foram feitos durante o governo Bolsonaro, porque isso também sempre escuta essa crítica, né? Sempre escuta essa crítica. Vocês estão fazendo greve agora, mas não fizeram no governo Bolsonaro. Bom, não é bem assim, a tua fala já deixou bem claro que não é bem assim, né? Nós fizemos muita coisa, né? Fizemos muita coisa e também tem uma pandemia global aí no meio do caminho, que na minha leitura, e se eu entendi bem também a tua, e acabou impedindo uma greve que seria
histórica. A gente não tem Sim, bola de cristal, é bem verdade, mas havia sim, um sim. movimento que vinha num contínuo, né, de crescimento. Né? Sim, nós íamos fazer uma E, greve muito grande. Eu me lembro, esse dia uhum, 18 de março seria assim, uma coisa hecatômbica e uhum, não pôde acontecer. uhum. E aí, de lá para cá, o governo, o Lula é eleito, há uma PEC ali emergencial de Isso, transição, aí foi feita uma recomposição, não só para professores, mas para todo o funcionalismo, né, funcionalismo. de 9%, considerando a defasagem, e que não pagava, né, a defasagem nem mesmo do governo Bolsonaro, quanto mais o do Temer, e nem nada disso, mas Sim. e aí com a promessa de iniciar uma negociação logo quando o governo assume de fato. Aí a gente vem do 2023 todo discutindo, Uhum. e Na aí mesa permanente de negociação, uma tinha uma mesa mesa permanente. permanente. Uhum. Até que agora há uma proposta que o governo bate o pé, né, e diz que é final. E é muito importante destacar que na tua fala você faz menção a isso. O governo optou por assinar com Sim, um sindicato que não tem legitimidade. E isso talvez para o ouvinte que não é não é docente, que enfim não entende muito como funciona o movimento sindical de professores federais. Então, o que ocorre é que existem dois sindicatos, um que é um sindicato que a gente diz, né, carinhosamente, um sindicato pelego, né, um sindicato que, se não me engano, ele é criado em 2003, não é? acho que é 2004. O 4 2004, com uma base ali, meio que uma federação, e de lá para cá eles vêm de maneira um pouco sistemática, né, assinando os acordos que o governo coloca na mesa. Se não me engano, assinou o acordo de 2012, Isso, assinou o acordo de 2015, né, isso. sem discutir com o sindicato, o maior sindicato, aquele que representa de fato a categoria, que é o Andes. Então a gente tem essa situação paradoxal, né? O Andes puxa a greve, faz uma greve forte, o governo faz uma proposta capenga e vai lá o Proifes e assina, né? Exatamente. É um pouco essa dinâmica. E aí, transformando isso numa pergunta, o que você acha que o movimento docente qual é o jogo, né? O que o movimento docente deve fazer? Porque já não é a primeira nem a segunda vez, é a terceira vez que o Proifes faz isso, né? E agora com um agravante. Você disse que a Isso, própria base do Proifes, inclusive, leu uma carta, né, para o ministro, ou seja, o Proifes não tem legitimidade nem na sua isso. própria base, que é muito pequena comparado, né, ao montante total de universidades e de docentes. É por aí? Não, a sua síntese é absolutamente perfeita. É exatamente isso. Eu acho que tem assim, já era grave em 2012, 2015, porque é isso, não representa a maior parte do movimento e muito menos a maior parte do movimento que estava mobilizado, né, que consegue as conquistas, digamos assim, por meio do seu movimento. Mas hoje é muito mais grave, tem uma novidade histórica nesse processo, porque naquela época, pelo menos, havia base no próprio Proifes para a assinatura desses acordos. Hoje nem isso, nem isso. Não há, assim, nós não sabemos como foi a consulta no Rio Grande do Sul, né? Então, assim, até porque o Estado está absolutamente tomado por uma calamidade, então, em que condições se deu essa consulta a gente não sabe, então não temos os dados. E a UFSC, né, que fez uma consulta online só para sindicalizados, né, votou extremamente dividida. Então, assim, todas as demais rejeitaram o acordo e seguem em greve. Então, é uma situação realmente gravíssima, porque nem sequer a sua própria base eles representam. Né? É realmente um acordo que não tem a menor legitimidade. Em que momento nós estamos? Né? Acho que é importante dizer isso para as pessoas. O Andes, ontem, né, que era o dia marcado para assinar o acordo, protocolou uma contraproposta e subiu para apresentar essa contraproposta. Ao invés de assinar o acordo, nós vamos aquitar nossa contraproposta. E na negociação conseguiu que o governo, né, o Ministério da Gestão e da Inovação, marcasse uma nova data no dia 3 de junho, segunda-feira que vem, para discutir esta contraproposta. Então, em síntese, isso, né? Que é nesse momento que estamos. O governo assinou com o Proifes e o Andes protocolou uma contraproposta e conseguiu uma nova data. E aí, te respondendo, o que o movimento deve fazer, eu acho que essa é uma semana muito crucial,
para a gente pressionar, especialmente parlamentares, né, escrever na imprensa, fazer podcasts como esse, falar da nossa greve, divulgar nossas pautas, para gerar um movimento de pressão para que o governo reabra negociações conosco, conosco com a base majoritária das universidades, amplamente majoritária das universidades que estão em greve, e é possível construir um aditivo para esse acordo, ou mesmo sustar esse acordo e firmar um outro. Eu acho que assim, parte da nossa greve, e acho que esse é um ponto bem importante, toda greve é política, mas essa é uma greve mais política porque o movimento está decidido, né, que é a hora de se fazer ouvir enquanto movimento organizado, sem intermediários, né, que cumprem esse papel de entreposto entre o movimento e o governo. Então, assim, para nós é uma questão de honra que o governo nos ouça, né, negocie conosco, com quem representa realmente o movimento, porque senão a situação do movimento sindical fica muito complicada, né? Isso aí é uma situação absolutamente antidemocrática. Você constitui um movimento, constitui uma representação e o governo não reconhece essa representação como legítima. Então é o governo que decide quem é o sindicato legítimo. Isso é absolutamente antissindical. Isso é absolutamente antissindical. Então, parte da disputa do momento é essa, né? Que se reconheça, que se negocie com quem de fato tem legitimidade para representar a categoria. E a categoria disse não para esse acordo. E aí acho que é importante dizer, assim, na contraproposta construída, né, ela é uma contraproposta muito factível. A gente pede apenas a reposição da inflação de 2024. Né? Apenas isso, e aí para 2025 é o que o governo propôs, 9%, e para 2026 para 2026, 5%, né? 5 ponto alguma coisa por cento. Somados em juros compostos, isso dá 18 e alguma coisa, menos do que os 22,71 que seriam necessários para a gente recompor nossas perdas. Então, assim, se essa contraproposta for atendida na íntegra, nós terminamos o governo Lula ainda acumulando perdas salariais. Percebe? Então, assim, não é que é um movimento que está pedindo o céu. Ele está pedindo o básico do básico. Isso é a composição orçamentária das universidades, que isso, uma mesa permanente para discutir carreira, que é uma coisa importante, e a revogação de um conjunto de medidas que nós destacamos, porque nós temos uma lista enorme de medidas que a gente quer que sejam revogadas. É uma coisa absolutamente factível. Então, é inadmissível, é incompreensível, até de um ponto de vista de uma lógica política, né, que não se negocie a partir desta contraproposta. Maria, eu queria também aproveitar você aqui, porque você estava em Brasília na segunda-feira, dia 27 de maio, agora dia 24, onde aconteceu acho que uma mesa de negociação. Na verdade, não foi uma mesa de negociação, né? Foi um anúncio do governo de maneira unilateral, aonde o secretário de Relações de Trabalho, o José Feijó, né, ele assume, né, em tom irônico, que daria um tiro no próprio pé, né, ao ser alertado pelo movimento que aquilo seria um tiro no pé, ou seja, impor uma proposta sem e assinar com o Proifes, né, que é um sindicato sem legitimidade, que seria um tiro no pé. Ele responde em tom irônico que ele daria esse tiro no pé e assumiria o custo disso. Enfim, eu estou levantando essa bola porque eu queria, na verdade, ouvir o teu relato sobre o que aconteceu ali, para a gente também deixar registrado, né, como que funcionou essa mesa. Perfeito. Então, primeiro assim, eu não subi, né? A gente pediu para enviar. Eu estava no Comando Nacional de Greve como delegada da UFABC, mas o comando é muito grande, né? Como eu falei, são 59 universidades em greve, então são 59 delegados, mas cada uma pode levar 3 observadores, então vocês calculam, né? Quantas pessoas. É um comando bem grande. Claro, nem todo mundo está o tempo todo, mas ainda assim nós estamos falando aí de bastante gente, muitas lideranças sindicais do Brasil todo reunidas. Então, nós construímos a contraproposta no final de semana, protocolamos na segunda-feira de manhã a contraproposta e pedimos para enviar 20 pessoas, né? Subir 20 pessoas, o governo devolveu dizendo que eram 5 para o ANDES, 5 para o Sinasef.
a princípio seriam 5 para o PROIFES também, porque até então a mesa de negociação transcorria com as 3 entidades. Só para as pessoas entenderem, o ANDES, que representa, né, os docentes de universidades federais, o PROIFES, que representa essas 6 ADs que eu comentei, o ANDES representa todas as demais. E o SINASEF, que representa os institutos federais, né, a carreira EBTT dos institutos federais. E que ela é uma carreira próxima, está tudo sendo basicamente a mesma carreira com algumas diferenças. Então, essa era a mesa de negociação. Então, subiram 5 companheiros, eu não era uma dessas, assim, nem me candidatei, nem nada, né, para subir, mas subiram 5 companheiros que nos informavam do que estava acontecendo. Então, a primeira coisa é a seguinte, a reunião estava marcada para as 14h. Às 14h. É importante dizer, acho que nem todo mundo sabe, mas acho que é uma informação relevante, que na segunda-feira de manhã houve uma reunião da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores. Essa reunião ela foi resultado de uma pressão muito forte que o movimento docente fez sobre os parlamentares do partido, né, com quem nós temos contatos, para que o partido, né, pressionasse para a dilatação da negociação, ou seja, pressionasse o governo para reabrir negociações. O resultado foi essa reunião da Executiva Nacional, onde o Feijó foi, era uma reunião virtual, ele foi para dar um informe sobre o andamento das negociações. Nessa reunião, né, ele, enfim, conta uma versão muito parcial, né, dos fatos, da maneira como ele vê. Ele é até questionado por parlamentares que estavam lá, ou, enfim, dirigentes partidários que estavam lá, de que isso não batia com o que o movimento dizia, né, ou seja, basicamente, ele dizia que a maioria dos docentes aprovava a proposta e que a recusa era fruto de uma radicalização do movimento. E isso não é verdade, né? A maioria rejeita, né? E isso nada tem a ver com radicalização, tem a ver com um movimento legítimo, de base, muito enraizado, de recusa, de disputa do fundo público, né? De recusa de assumir perdas salariais, uma atitude absolutamente sindical, que inclusive está na tradição do Partido dos Trabalhadores, até onde a gente... quem conhece a história sabe. Então, só para dizer que nessa reunião de manhã ele diz que receberia o ANDES e o SINASEF às 14h e o PROIFES às 15h30. Ele é pressionado para não assinar com o PROIFES, para dilatar um pouco esse prazo, ele é contra, né, ele diz que é contrário, porque nada vai mudar, enfim. Tem relatos dessa reunião já circulando. Por que é importante dizer isso? Porque alguma coisa aconteceu, a gente não sabe o quê, que a reunião das 2 foi transferida para 15h30. Então, assim, a gente não sabemos o que aconteceu, né? Mas ele transfere para 15h30, os nossos representantes sobem, junto com o SINASEF, chega lá, de fato, não encontram o PROIFES, e encontram outro secretário chamado Zé Celso, um outro secretário do MGI. O Zé Celso abre a reunião dizendo que estava ali para ouvir a contraproposta, receber a contraproposta, então tudo indicava que era, de fato, uma reunião de negociação, que eles estavam se reabrindo as negociações, né? Bom, para nós a gente até comemorou, que bom, vão receber nossa contraproposta, vão abrir a negociação. Aí perguntaram se o Feijó estava em outro lugar com o PROIFES assinando, ele disse que não. Enfim, a reunião transcorria muito bem até 16h. Então, de 15h30 às 16h, esse era o tom, apresentamos a contraproposta, né, os nossos representantes apresentaram a contraproposta. Às 16h chega o Feijó, que é quem estava até então tocando as negociações, e diz para os presentes, desculpa estar dando em tantos detalhes, mas que eu acho importante, que na verdade ele ia sim assinar com o PROIFES, não hoje, depois ele disse que seria hoje, enfim, ali uma confusão de informações, mas aí tem um episódio muito interessante, que é um colega da UFBA que lê a carta, que eu já mencionei, né, que entrega para ele uma manifestação das universidades da base do PROIFES em greve. E ele diz, você é um companheiro de sindicalismo, você sabe o que isso significa, você sabe, né, que é um princípio sindical básico, que quem represente negocie. E aí ele fica muito irritado, e aí ele diz, caso o governo assine com o PROIFES, ele dará um tiro no pé. E aí o Feijó fica muito irritado, os relatos que a gente tem é que ele explode a reunião nesse momento, bate na mesa e diz que se é isso ele ia dar esse tiro no pé, que é assinar com o PROIFES hoje, e sai da sala interrompendo e chama os seguranças para acompanhar os... E aí, enfim, os companheiros que estavam lá dizem que só vão descer depois da confirmação da agenda do dia 3 de junho, permanecem lá, quando chega o e-mail, eles descem, e a gente tem, então, a assinatura do acordo
com o PROIFES, que a gente nem sabia se iria mesmo acontecer naquele dia, mas depois as fotos divulgadas mostram que o acordo foi assinado, numa sala fechada, enfim. E depois dessa reunião, então tem a assinatura do acordo com o PROIFES e a agenda do dia 3, para o qual a gente vai preparar aí todas as com as nossas forças, manifestações no país inteiro, pedindo que o governo nos receba. Então é isso. Maria, o que a gente pode fazer, o ouvinte pode fazer, para que o governo receba o movimento dia 3 e que considere seriamente a pauta do Andes, né? A pauta do movimento docente, que foi construída democraticamente, como você falou, não é uma pauta que surgiu na cabeça de uma diretoria, é uma pauta que é construída de um processo enorme, né, que envolve assembleias em cada universidade e que depois é construída coletivamente em Brasília, no Andes. Mas a gente tem que o quê? Pressionar, gritar, tuitar, quem é docente tem que participar das assembleias. O que tem de docente que gosta de falar de greve, tem opinião para dar, é cheio de argumento, mas não participa de assembleia também, viu? Vou te falar. Fica aí meu chute de escada para esse pessoal. Mas vai lá, Maria. Então, Felipe, eu acho que essa é uma semana crucial, é uma semana complicada, tem um feriado no meio, mas o que nós percebemos que tem gerado mais impacto, e o Comando Nacional de Greve do Andes está trabalhando nisso, hoje e amanhã, é a pressão sobre parlamentares. Isso tem gerado resultado, né, para nós. Veja, uma coisa que é importante dizer é que o que nós estamos pedindo para 2024, né, é a reposição da inflação. As pessoas talvez não saibam, mas os professores universitários federais devolvem para o governo 40% do que recebem. Né? 27% imposto de renda, mais 14% de contribuição sindical, previdenciária, que varia, tá? Mas gira em torno disso. Então, a gente recebe e devolve 40%. Então, considerando isso, o impacto orçamentário é muito pequeno. As pessoas, os deputados, quando sabem do que nós estamos falando, eles desacreditam. Até porque a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal Penal, só para citar 3 carreiras, tiveram reajustes acima da inflação, com ganhos reais, e tem salários maiores do que o nosso já. Né? Carreiras com salário inicial muito maiores do que os professores universitários que fazem mestrado, doutorado, tocam toda a pesquisa do país, formam todas as profissões. Então, assim... E não bloqueia estrada em dia de eleição, né? Pelo contrário, né, Felipe? Combate o negacionismo, defende a democracia. Então, assim, o que nós estamos pedindo é um mínimo do mínimo. É um impacto muito pequeno. Então, assim, o que nós temos feito essa semana é pegar os parlamentares do seu estado, né, especialmente aqueles do campo democrático, do campo progressista, e pressionar. Isso eu acho, e além disso, claro, né, escrever nas redes, fazer campanha, né, distribuir os materiais das suas associações docentes, os materiais do ANDES, Sindicato Nacional, do Comando Nacional de Greve, siga o ANDES nas redes sociais, siga as suas associações docentes nas redes sociais, e vamos fazer uma pressão muito grande, porque, assim, eu quero terminar dizendo o seguinte: nós vamos ter muitas batalhas pela frente. Né? Isso aqui está só começando. A gente sabe que é um governo de frente ampla, a gente sabe que a extrema-direita não foi derrotada politicamente na eleição, ela sofreu uma derrota eleitoral importante e uma derrota política, mas ela segue viva, segue disputando. Né? Então, o Centrão está aí, né, com todas as suas pautas. Então, sim, vem coisas muito importantes pela frente. Vem a reforma administrativa, que pode acabar com o serviço público no Brasil, tal como a gente conhece desde a era Vargas. Vem a proposta de... A gente até ficou numa discussão sobre essa questão técnica, mas basicamente é de desvinculação constitucional né, da saúde e da educação. Então, tem uma questão sobre os mínimos constitucionais para a saúde e educação, né, serem alterados. Então, enfim, é um avanço sobre o Fundo Público para a Saúde e Educação, que vai ser uma batalha duríssima. Para tudo isso, a gente vai acumular forças. E a gente entendeu que este é o momento. Então, assim, vencer essa greve politicamente, ela já é uma greve vitoriosa. O governo já fez uma pequena reposição orçamentária para as universidades, o governo já melhorou a proposta, né, a gente reconhece isso, mas o que nós precisamos agora é avançar no sentido de que o governo reconheça que a categoria tem uma representação sindical legítima. E que, portanto, as pautas e a contraproposta, né, a pauta desse movimento e a contraproposta que foi feita precisa ser considerada. Isso é absolutamente fundamental para que a gente acumule forças para as batalhas que vêm por aí. Então, vencer essa greve, ela é uma condição
muito importante para o movimento docente, para o futuro da educação pública brasileira, e nós temos consciência disso, e é esse o jogo que a gente está jogando. É isso aí, Maria. Alguma pergunta que eu deveria ter feito e não fiz por absoluta incompetência? Não, eu acho que você, inclusive as suas sínteses foram ótimas, mais do que uma entrevista foi uma conversa, você entende até mais do que eu de algumas coisas. Não, olha, então fica aqui meu recado final, se você puder pressionar o seu representante, você que me ouve, é muito importante, porque, veja, se há uma universidade pública de qualidade, gratuita, é porque já tem aí mais de 40 anos de luta permanente, né, cujo objetivo principal é fortalecer a universidade, é um retorno à sociedade, né, formar pessoas com qualidade, devolver o dinheiro para a sociedade, devolver esse investimento para a sociedade com pessoas bem formadas, né? A gente tem universidades aí que os prédios estão desabando, essa coisa da recomposição do orçamento é muito importante. Muito. Veja, a Federal de Uberlândia, que é daqui de onde eu falo, né? Ela tem orçamento para funcionar só até julho, né? Depois disso não tem dinheiro, não tem como repor, não tem como, sei lá, pro ouvinte entender, não tem como colocar o papel higiênico, que não tem como pagar a conta de água, não tem como pagar a conta de água, né? Você me dá uma parte, Felipe? Porque eu acho que acho que para terminar, acho que tem um ponto importante. Muita gente diz, mas greve prejudica os alunos, vocês não pensam nos alunos. É o contrário, né, Felipe? Na verdade, assim, a gente não pode entregar para os alunos um engodo. Qual é o engodo? Agora que nós democratizamos a universidade, que nós colocamos as mulheres negras, os alunos negros, os pobres da classe trabalhadora para dentro, a gente sucateia e entrega para eles um serviço de baixa qualidade, né? Então, assim, o que a gente precisa dizer é o seguinte, nós queremos que todos os brasileiros que estão na universidade pública gozem desse direito na sua plenitude. Né? A gente não vai deixar ela ser sucateada agora que ela foi democratizada, como a gente não deixou no passado. Então, assim, tem uma coisa que é muito importante, é que se tem algo que a gente está fazendo, é pensando nos alunos, pensando na qualidade do serviço, né, do direito, melhor dizendo, a qualidade do direito à educação pública no Brasil. Isso é muito importante. E não são só os alunos, né? É todo o público que se beneficia do trabalho que a gente faz. Assim, eu nem vou começar a dizer tudo que a universidade entrega, né, em termos de pesquisa, em termos de diagnóstico, em termos de política pública que foi pensada e desenhada nesse espaço. Então, assim, é para tudo isso que nós estamos construindo essa batalha. Esse episódio usou áudios do UOL. Se você puder, apoie o Chutando a Escada. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.